O Ancelotti, agora há pouco, a coletiva dele se encerrou, tem pouquinho tempo. Ele disse que as mudanças vão acontecer, não da forma como as pessoas têm falado, 5, 4 jogadores, são bem menos que isso, mas que ele quer uma mudança de postura, não confirmou as alterações, disse que ele não acha justo que a imprensa saiba antes dos jogadores, e os jogadores dentro do trabalho dele têm esse histórico de saberem na pré-eleição, então ele não passa mesmo. No caso do Endrick, ele disse que no primeiro jogo foi uma opção por mais experiência, mas que ele terá sua chance na hora certa, será aos poucos, com o tempo, ou seja, acho que está difícil de a gente esperar que ele entre com o Endrick de imediato, mas também ele pode surpreender, né? Ele não surpreendeu no primeiro jogo, né? Tem essas coisinhas também, né? Ele disse que quer melhora no passe, na saída de bola e na ofensividade. Vai mudar menos do que a gente imagina, mas vai mudar. O que você acha que pode acontecer em relação a essa escalação que eu disse agora há pouco, das mudanças que foram feitas, ô Colombo? Uma frase forte, né, Dimara? Mudar menos do que a gente imagina. Então, a gente passou nos últimos dias aí, né, pensando, e até quem está mais próximo da cobertura em loco da seleção brasileira, a gente vai se lembrar, né, Dimara? Ontem a gente chegou a falar sobre possíveis 5 trocas. Ou o que todo mundo estava falando. Metade de um time, né? Então, se ele está sinalizando que deve trocar pouco, ele deve ali ter entendido que há um caminho, mas que a seleção não conseguiu executar, né? E aí eu penso, basicamente, já contextualizando com a escalação que eu traria, Dimara, assim, que ele vai ter que mexer em coisas que claramente não funcionaram, né? E pra mim, leia-se ali, principalmente, já vou começar pela direita, eu acho que a seleção carece de um lateral, de fato, de ofício, e não do Ibanhas improvisado por ali. Eu entendo o contexto contra Marrocos, uma seleção um pouco mais forte. E aí ele lança a mão do Ibanhas, né, para fechar uma linha de 3, para fechar o balanço defensivo melhor, e acaba colocando um zagueiro improvisado por ali. Mas acho que contra o Haiti, para o Brasil se soltar um pouco mais, é necessário esse lateral direito de ofício. Que pena que não poderá ser o Wesley. Tem o Danilo à disposição, então ele que joga, mas eu acho que o Brasil precisa, principalmente para um setor que ele resolveu pouco. Do lado esquerdo, ok, o Vini foi o melhor jogador do time. Do lado direito, em que pese o fato dele precisar chamar a responsabilidade de jogar mais, a gente está falando do Rafinha, né? Que no Barcelona joga pela esquerda, mas na seleção brasileira, tendo o Vini por ali, ele tem que jogar na direita. Então ele tem que aparecer um pouco mais pro jogo. O Rafinha ficou escondido, eu concordo, mas acho que ele ficou escondido nessa de individualmente não aparecer, não ir bem nas disputas, mas ser pouco acionado. Então acho que o Danilo pode dar um escape melhor por ali. Eu manteria o Rafinha no time, eu começaria com o Danilo. Eu acho que o Casemiro foi muito mal, o que pra mim é uma decepção muito grande, porque vinha de bons últimos jogos, principalmente no seu clube na Inglaterra. Fabinho pra mim deu mais dinâmica, deixou o meio campo da seleção um pouco mais leve, uma saída de bola um pouco mais rápida. Começaria com o Fabinho por ali. Tenho minhas dúvidas em relação ao Paquetá, mas eu acho que ele é o terceiro homem de campo e assim, acho difícil ter outro jogador para fazer aquela função. Com aquela característica e a função, com essa característica, né, Dimara? Então assim, eu manteria ali o tridente, com exceção do Fabinho, claro, com o Casemiro. Fabinho, Bruno Guimarães, mais o Lucas Paquetá, o meio campo mais leve, mais ofensivo. E lá na frente, para mim, o Igor Thiago não aproveitou, muito pelo contrário, nas 2 chances que teve foi mal. Se tivesse até aproveitado um jogo apertado contra Marrocos, você ganha pontos durante a competição. Porque é um jogo apertado, difícil, equilibrado. Se o centroavante faz a diferença, ele ganha credenciais para permanecer. Mas eu acho que quando justamente ele perde 2 gols de Mara, pra mim ele perde a vaga. Também. E essa vaga fica com o Matheus Cunha. Seleção brasileira não se pode acontecer isso, né? No clube você recupera, você tem tempo e tudo mais. Seleção não, ali é o momento, você tem que resolver. Daqui a pouquinho eu vou colocar a sua escalação ali, tá? Fazer um mistériozinho pra galera, isso. Igual o Ancelotti faz. Ô, Matheus, e pra você, quando ele diz menos mudanças em relação ao que ele fez contra o Marrocos e até as mudanças que ele fez no jogo do Marrocos, o que passa para você que ele pode mudar mesmo? Eu acho que em relação à postura, viu, Dimara? Quando ele diz menos mudanças, é mudanças no time ele falou titular. Que mudança é postura, sim, né? Menos mudanças no time titular, mas mudanças em termos de postura do time. Um time que propõe um pouco mais, que tenta reter um pouco mais a bola, até porque o Haiti, diferente do Marrocos, provavelmente vai dar mais posse de bola à seleção brasileira. É um jogo em que a seleção brasileira vai ter mais volume, vai ter um volume considerável.
vai criar mais chances, vai ameaçar mais o gol adversário. Então, acho, nas palavras do Ancelotti, essa mudança está muito mais relacionada à postura do que peças. Mas acho que as mudanças elas são necessárias também em relação a peças, viu, Dimar? Estou com o Colombo, concordo. No Tempo Esportes de ontem, eu até trouxe esse destaque em relação à lateral direita da seleção brasileira. O Ibáñez não foi bem contra o Marrocos. O Danilo, sabemos, não é a solução para a posição, mas é o lateral que o Ancelotti tem disponível. Hoje o Danilo ele é muito mais zagueiro do que lateral pela direita. Então, né, a gente sabe que a entrada do Danilo vai deixar o time um pouco mais resguardado defensivamente. Danilo não é um jogador de apoio, mas mesmo assim é um jogador que pode ser mais regular jogando na lateral direita do que o Ibáñez. Miolo de zaga, acredito que vai ser o mesmo, Gabriel Magalhães e Marquinhos pela direita, Gabriel Magalhães sendo o zagueiro pela esquerda, o Douglas, o lateral aberto pela esquerda. Aí no meio de campo, já dando um pouquinho de spoiler em relação à minha escalação ideal da seleção brasileira, eu iria de Fabinho no lugar do Casimiro, iria de Bruno Guimarães como segundo volante e ao invés do Paquetá, eu iria de Matheus Cunha. Matheus Cunha fazendo a função de um armador, assim como joga no Manchester United, às vezes como um segundo atacante, às vezes como um armador. E na frente o Rafinha aberto pela direita, Vinícius aberto pela esquerda e o Endrick sendo esse camisa 9, sendo esse atacante referência da seleção brasileira. Sabemos que hoje o Endrick não tem tanto espaço assim com o Ancelotti, mas na cabeça do torcedor deveria ter, até porque é um jogador extremamente decisivo, um jogador que quando entra aproveita muito bem as oportunidades. Então é uma seleção brasileira que, ao meu gosto, né, deveria ser um pouquinho mais ofensiva contra o Haiti. Aproveitar que vai ter mais posse de bola, né, jogando com o Matheus Cunha na armação, ora ele fazendo uma função de segundo atacante, dobrando junto com o Endrick, com os dois abertos, com os dois extremos, tanto o Rafinha com muita liberdade para atacar, até porque a seleção brasileira não vai ter esse lateral agudo pela direita, né, provavelmente vai ser o Danilo, e na esquerda o Vinícius Júnior também tendo muita liberdade para chegar à frente. Então é um Brasil que eu gostaria de ver, viu, Dimara, com essas mudanças. Você adiantou sua escalação toda? Pois é, mas aí eu vou falar mais daqui a pouco também. Então tá, não era pra adiantar, né? Era pra gente falar daqui a pouquinho. Não, mas eu vou falar mais também. Um jeitinho só dela. Aí você já adiantou quase tudo. Então coloca pra mim a escalação do Colombo aí, pro Colombo comentar o que ele... em relação ao que o Ancelotti pensa, o que o Colombo pensa, vamos colocar na tela aí, para o pessoal de casa também ter uma ideia, youtube.com/o tempo, youtube.com/o tempo esportes, tá aí, ó, essa é a escalação do Colombo treinador. Fala aí pra gente, ô Colombo. Acho que nem eu daria jeito nessa seleção, viu? Tá. Já mudaria os convocados, mas vamos lá. Entre os 11, né? Acho que um lateral, de fato, na função, né, Dimar? Acho que é preciso neste momento o Danilo. Eu não gosto de improvisação, vou ser muito sincero. E uma seleção com improvisação é quase você dizer assim, nós não temos ninguém, né, tão bom que consiga estar lá. Como que uma seleção de um país como o Brasil, que é o país que tão representativo no futebol e que tem tantos jogadores, você não tem... Você vai usar improvisado o quê? Exatamente. Né? É muito problemático isso que você falou, porque assim, você não ter 11 jogadores para representar a seleção brasileira, né, é algo meio problemático realmente pra gente pensar e pra gente, assim, refletir bastante em relação aos rumos do futebol brasileiro. Então, sem improvisação, eu acho que a dupla de zaga, embora tenha falhado no gol de Marrocos, foi uma falha conjunta. Eu acho que faltou um pouco de proteção do volante ali, principalmente do Casemiro. Foi uma combinação infeliz com o Alisson também. Mas é o que o melhor o Brasil tem à disposição de zagueiros. Eu não mexeria, né? Trata-se dos dois zagueiros finalistas de Champions. Isso. Acho que o Douglas Santos... Eu não vou dizer que ele foi muito bem, mas ele acho que se salvou na partida. Ele foi, a gente pode dizer assim, que Vini e Douglas. Eu acho que foram, eles se utilizaram do melhor que eles têm. Acho que foram os mais normais, assim, que a seleção poderia ter, né? Além do Alisson, que ali na reta final fez umas defesas importantes, eu tinha um certo receio. Né? Concordo. Não à toa, sim, foi o melhor lado do Brasil. Né? Porque a gente falou de um time mais torto. Fabinho já disse aqui, né? Acho que tem que entrar no lugar do Casemiro.
porque o Casemiro foi mal, inclusive, na marcação, e me incomodou muito a lentidão do Casemiro, a falta de ritmo. O Casemiro parecia aquele velho Casemiro do Manchester United, da primeira fase, que dá errado ali, depois ele tem um ressurgimento com o time inglês que começa a crescer coletivamente de produção. Mas eu acho que foi muito mal individualmente o Casemiro. E isso facilitou com que Marrocos chegasse mais no campo de defesa da seleção brasileira. Bruno Guimarães, eu não sinto confiança o suficiente ainda em outro segundo homem, Dimara. Pode ser o Ederson, talvez mais pra frente. O Danilo Santos me agrada mais entrando no decorrer do jogo. Então vai o Bruno por exclusão. O Paquetá, aí é a troca que eu penso no ataque, Dimara. Se a gente fosse inverter aquelas peças ali, ó, de repente eu colocaria o Rafinha um pouco mais centralizado e colocaria, por exemplo, o Luiz Henrique mais ponta no lugar do Rafinha. Mas eu acho que a essa altura, com a seleção precisando se encaixar, tem que fazer um pouco mais o simples, sabe, Dimara? Se o Rafinha já jogou pela direita na seleção brasileira, ele tem que permanecer por ali. Assim como o Paquetá. O Vinícius, a melhor novidade do jogo como um todo, né? Da seleção brasileira na sua estreia da Copa do Mundo. E o Matheus Cunha, desde quando a gente começou a debater ali, Dimara, Endrick ou não, eu acho que se não há uma convicção... Matheus Cunha é o segundo, né? É verdade, né? Mas eu acho que... assim, sabe, Dimara? Inverte, aproxima alguém um pouco mais da área. Eu acho que o Igor não dá. O Endrick, eu acho que falta confiança interna. Pelo que a gente, assim, lê nas entrelinhas, né? Sim, o Danilo falando dele. Então, assim... O Danilo só faltou falar, né? Tem até alguém aqui que mandou, depois eu vou ler a mensagem. Que ele tá chegando agora e quer sentar na em outras palavras, talvez seja isso, né? Então, Dimar, eu tentei trazer, assim, a minha escalação mais realista, sabe? É pra chegar, jogar e esse time coletivamente se assentar um pouco mais. E por isso eu colocaria ali o Matheus Cunha na referência, que o Liberato tá muito correto, é mais segundo atacante, é mais meio armador. Mas enfim, eu traria um pouco mais de mobilidade para esse ataque, escalaria o Brasil dessa forma. Vamos colocar do Matheus Liberato agora. Eu acho que eles continuam confundindo, né? O que é meio armador e o que é meio atacante, né? Infelizmente a gente tem uma falta danada tanto do meio armador quanto do meio atacante, né? E acho que isso a seleção principalmente, né? Porque ela não tem o distribuidor de jogadas. Sim, né? E acho que isso é causado, Dimar, inclusive também não só pelos meias, mas como a falta de um centroavante unânime, né? Claro. Se a gente tem um centroavante unânime, a gente corrige a coisa no meio campo. Não é o caso do Brasil. E você, nos explique a sua seleção, Matheus. Vamos lá, tradicional 4-3-3, né? Agora você agora eu vou reexplicar. Vamos lá. Tradicional 4-3-3 do Carlo Ancelotti, Alisson mantido no gol. Danilo é esse lateral pela direita no lugar do Ibanhas, lateral mais defensivo, justamente para ajustar esse lado defensivo da seleção brasileira que foi bem exposto na primeira rodada, no primeiro jogo contra Marrocos. A dupla de zaga praticamente é unânime, Marquinhos e Gabriel Magalhães, dois dos principais zagueiros hoje do futebol mundial. O Douglas Santos, como vocês mesmos já destacaram, é um dos poucos jogadores que se salvaram contra Marrocos, fez uma boa partida, principalmente em termos defensivos, ajudando também em alguns momentos, sobretudo no segundo tempo, no apoio, né, quando o Brasil teve mais posse de bola. No meio de campo, Fabinho deu uma sustentação muito boa na etapa complementar, é um jogador de marcação, é um jogador que tem boa saída de bola e que hoje fisicamente, Dimara, me parece mais pronto do que o Casimiro. Casimiro é um volante mais técnico, é um volante que dispensa apresentações por tudo que mostrou no Real Madrid, pelo que mostrou no Manchester, mas o Fabinho me parece mais pronto, fisicamente mais pronto e tecnicamente apto a ter essa oportunidade no time titular como primeiro volante. Como segundo volante, acho que outra unanimidade também no time do Ancelotti é o Bruno Guimarães, que é um jogador que, na visão do Ancelotti, na visão de muitos torcedores, é praticamente intocável nesse meio de campo da seleção brasileira. Aí no ataque, Dimara, eu gostaria de ver o Matheus Cunha fazendo a função não propriamente de um armador, mas um segundo atacante. Um jogador mais de condução, um jogador mais de transição rápida, de força física na recomposição. É o que o Brasil precisa, de um meio de campo um pouco mais pegador e de um meio de campo um pouco mais encorpado. Matheus Cunha é esse jogador no Manchester United. Como vocês já destacaram, ele não é um armador, ele não é um criador de jogadas, um passador. Mas ele é um segundo atacante que dá presença diária à seleção brasileira,
que pisa muito dentro da grande área e que também pode jogar como centroavante, né? Na escalação do Colombo, o Matheus Cunha seria o centroavante titular. Então eu iria com o Matheus Cunha. Rafinha aberto pelo lado direito, Vinícius Júnior aberto pelo lado esquerdo. Talvez hoje os dois grandes expoentes técnicos da seleção. E na frente, gostaria muito de ver o Endrick como titular. Gostaria muito. Sei que é difícil. Sei que hoje ele não tem essa representatividade como o Ancelotti, mas gostaria muito de ver o Endrick no time titular por tudo que ele já mostrou, não só na seleção brasileira, mas também seu início precoce no Palmeiras, né? O seu início precoce no Real Madrid, que não teve uma sequência tão grande, mas gostaria muito de ver o Endrick. É um time escalado no 4-3-3, mas que com o Matheus Cunha no meio de campo poderia virar até um 4-2-4, porque o Matheus ele pode dobrar junto com o Endrick dentro da grande área. Né, na verdade. Exatamente. Então, o Fabinho vai ficar ali tudo muito em cima dele, apesar da contenção que ele tem, que é a principal característica dele, mas ele ficaria tudo muito em cima dele numa questão do contra-ataque. Vamos ser sinceros aqui, que a gente não está esperando o contra-ataque do Haiti, né? Exato. Né? E a escalação é muito com base nisso. Exato. A escalação é muito com base nisso. Aí eu desisto, né? Pensando que a seleção brasileira é superior ao Haiti, tecnicamente superior, e consequentemente deve ter mais posse de bola, eu testaria esse 4-3-3 variando para um 4-2-4, né? Com 4 jogadores na frente, e aí, Vinícius Júnior e Rafinha, na fase defensiva, quando o Brasil não tiver a bola, voltarem para fazer essa recomposição. E aproveitando também o fato que o Danilo é um lateral mais defensivo, o Brasil pode jogar com uma linha de 3 ou uma linha de 5 na fase defensiva, enfim. Testaria essa formação e testaria essa escalação inicial. É, muito boa, né? Nós estamos tudo errado, ele deve estar lá rolando de rir de nós todos, enfim. Vamos lá que eu também fiz a minha escalação, estamos dando uma de treinadores aqui, eu vou aí nessa linha, né, do Gabriel Magalhães e do Marquinhos, é uma das melhores zagas do mundo, não tem como a gente, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, a minha aposta é muito no individual mesmo do que eles podem fazer, porque no coletivo nós não vamos ter jeito mesmo, tá? Só com o tempo. A Copa vai aos poucos, né? O Brasil vai assimilando esse coletivo deles. Também não mexeria nas laterais, tanto o Douglas Santos quanto o Danilo, até pelo que eles representam e a convocação deles. O Bruno Guimarães e o Fabinho, que eu acho que tem uma contenção boa ali de meio campo, né? E sem aquela necessidade, né, tão desesperadora diante de uma equipe que não deve atacar tanto o Brasil, né? Até porque vai depender muito também do que o Brasil vai fazer, né? Mas a própria ofensividade do Brasil, ela já empurra naturalmente um adversário como o Haiti, né? E aí você tem o Paquetá, eu manteria, até pelo que o próprio Leandro falou, é difícil achar um jogador com as características do Paquetá, então, né, eu acho que é isso, mas eu não abriria a mão nem do Luiz Henrique nem do Endrick. Eu acho que essa ofensividade, e do Vini Júnior, obviamente que não, é pro momento que a gente está dizendo, né? Eu gostaria de ver um Brasil mais ofensivo, com a possibilidade que ele tem um jogo contra o Haiti. Se você me disser que você está procurando experiência para jogar contra o Haiti, aí também não, né? Sabe? Assim, não é isso. O Brasil não pode ser um time que ele tenha medo de colocar um jogador como o Endrick, que aparece tão bem ofensivamente, para sentir pelo menos como ele vai se comportar no jogo contra o Haiti. Sim. Né? Eu não entendo o Brasil tendo esse receio, é por isso que eu coloco... Contra Marrocos é até justificado, né? Sim, é uma seleção mais encorpada, grupo, mais forte do grupo, semifinalista, atual campeão sub-20, então justifica, mas contra Haiti, de fato, se o Endrick não receber chances contra Haiti, sinceramente esquece. E acho que outro ponto que faz muito sentido na sua escalação, de Maria, assim, eu pensei muito e tanto é que... Do Luiz Henrique, né? Do Luiz Henrique, porque, cara, é o ponta na direita, né? O Rafinha, assim, beleza, ele já jogou assim no Leeds, ele tem a perna esquerda como dominante e hoje joga-se com pontas invertidos, né? Só que o Rafinha, o caso dele, assim, me parece, né? Eu não quero, assim, ter esse diagnóstico, mas me parece que a partir do momento em que no Barcelona o Yamal joga demais pela direita e ele é obrigado a jogar pela esquerda, ele pode ter perdido um pouco de ritmo, né? De capacidade, de entendimento.
E isso num coletivo que não tá ajustado faz total diferença. Então eu acho que a sua troca faz muito sentido. Eu pensei muito para assim, relutei para colocar ela, mas eu quero dar mais uma chance pelo Rafinha e pelo jogador que ele é. Não, mas, assim, eu acho que taticamente o Luiz Henrique faz muito sentido e assim, para mim se apostar o Ancelotti acerta tranquilamente. Mas seria muito legal também, com base na escalação da Dimara, você trazer o Rafinha pro meio, né? Mas aí você teria que sacar o Paquetá. É o que eu sei, mas não tive coragem de fazer. Exatamente. Mas aí pro Luiz Fernando Luiz Henrique tá valendo a mesma coisa que eu falei pro Endrick. Mesmo que ele tenha essa mudança tática, né, na equipe dele, o individual dele é outro. Sim. E aí que eu tô te dizendo, contra o Haiti, se você não for colocar os caras nos lugares que eles normalmente atuam, né, e que não é uma improvisação ele ali, né, não é o Endrick, não é uma improvisação, onde ele joga, um centroavante, onde ele joga. Se você não for fazer isso para testar se eles estão prontos para a seleção numa Copa do Mundo contra o Haiti, você vai testar contra quem? Perfeito. Então, assim, eu tentei trabalhar com as possibilidades que ele tem e que ele ainda a gente não viu. E até o básico, né, Dimar? O básico. Sim. Feijão com arroz, né? E porque você teria um suporte maior pro Endrick também. Sim. Né? Porque quanto menos improvisação você tiver ali pelo meio, né? Ou nos jogadores que caem pelos lados de campo, para um estreante novo, como é o Endrick, que precisa ter a questão do amadurecimento, é melhor para o jogador. Sim. Na minha concepção, agora, se ele quiser arrumar um time e ir, que nem um maluco, porque ele também pode estar pensando assim, eu vou repetir o time, eu vou com eles até o final, porque é esse time que eu quero. Sim. Também pode ser isso. E corre seus riscos, né? Vai correr seus riscos. É assim. Exatamente. E rapidamente, é claro que é o óbvio, o ululante aqui, como a gente já poderia dizer, né? Mas que bom, né? Assim, eu fiquei com muito receio, sabe, Dimar? Aí uma parte assim, até, vamos dizer assim, uma parte até um pouco mais humana do meu comentário. Eu fiquei muito feliz pela atuação do Vinícius. Também. Eu fiquei muito feliz, porque assim, não é justo que recaia sobre o Vinícius a responsabilidade de um trabalho muito ruim da CBF. Não é justo que caia, sabe? Eu compreendo que não é o mesmo Vinícius do Real Madrid, mas assim, não dá pro Vinícius carregar na seleção brasileira, no país dele, com as cores que ele veste, o mesmo fardo que ele já carrega no Real Madrid. Por tudo, a gente sabe o que é, né? A gente sabe qual que é o fardo que ele carrega. Então, assim, eu fiquei feliz, sabe, Dimar? Porque o talento individual apareceu, o jogador decisivo apareceu, a jogada para tirar o coelho da cartola e tirar o Brasil de um buraco, que era um contexto difícil, e perdendo para Marrocos apareceu. Eu particularmente fico muito feliz com a partida do Vinícius e pelo fato de ele, assim, literalmente ter sido, como se espera-se dele, o melhor jogador do Brasil. Que bom que ele é intocável. E é muito bom quando isso acontece, porque a gente tem uma expectativa criada em cima do Vinícius por tudo que ele representa, por tudo que ele joga, pelo talento que ele mostra no Real Madrid. Né? E ele vai lá na Copa do Mundo, em um jogo decisivo, onde o Brasil mais precisava e corresponde. Sim. Então, isso é o mais legal. É ver um jogador que, de fato, a gente tem esperanças depositadas em cima dele, onde a responsabilidade é muito grande por tudo que ele representa hoje para o futebol mundial, protagonista do maior clube do mundo. Chega em uma Copa do Mundo, joga muito e corresponde no primeiro jogo. Ajuda a seleção brasileira a correr atrás do prejuízo. Como Colombo disse, tira o coelho da cartola. Então isso é muito louvável mesmo. E tomara que o Vinícius mantenha essa regularidade para os próximos jogos e que a seleção brasileira também, né, Dimar, em termos de conjunto, facilite o jogo para ele. Potencialize a sua principal estrela. Nesse caso da seleção, né, enquanto for só o Vini ali dentro dessa característica de grande estrela, do grande cara ofensivo, você tem que guardar, né, aquilo que você tem de ego, de qualquer coisa e fazer com que ele seja o cara que você joga em função dele. Não tem outra forma. Tanto é verdade que até pelo que ele disse, que o próprio Neymar falou com ele falou, é seu, é com você. E foi aí que saiu o gol. Então ninguém é maluco de achar. Ali não tem. Nós temos valores individuais, obviamente, mas o diferenciado desse time que tem campo é o Vini. E aí não tem discussão, gente. Não tem discussão. É um time que tem que jogar em função dele. E o que é isso? Jogar em função dele é todas as bolas dele? Nem sempre. É tirar uma marcação para que ele passe com maior facilidade, né? É segurar uma bola para que ele receba de uma forma melhor.
né? É uma série, um conjunto de coisas para que ele possa ter tranquilidade para trabalhar.